Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê, dando continuidade à nossa primeira aula, essa é a segunda aula do domingo, né? Então, a próxima característica, né, dos benefícios, né, apresentados naquele verso é a ausência, né, deste distúrbio mental. Mente disturbada é uma mente que sofre, como nós sabemos. Sofre o quê? A tristeza, né? A palavra que mais exprime, né, a problemática do samsara é uma tristeza crônica. Eu costumo colocar, há algum tempo, como uma tristeza crônica, né? As pessoas, elas têm aquela expressão assim, que é quase impossível você encontrar um sorriso nelas, né? Vocês conhecem essas pessoas? São tristes realmente, né? Eu conheço pessoas da minha família, né? Que eu sempre que encontrava, eu dizia assim, nossa, que tristeza, né? Essa pessoa, né? Então, essa tristeza derivada de um processo, né? Governado por muita ignorância a respeito da natureza deste relacionamento com Deus, né? Sem dizer da ignorância a respeito da natureza do Nirguna Brahman, né? Minha própria natureza, e vai criando toda a problemática, né? A expectativa, desejos, medos, né? Ansiedade, frustração, raiva, irritação, competição, inveja, e no final de contas, as pessoas vão sofrendo de uma tristeza crônica, né? Que apresenta impaciência também, né? Porque a gente vive num período de gratificações instantâneas, a gente quer as coisas muito rapidamente, tudo ocorre muito rapidamente nos dias de hoje. E o maior exemplo é o exemplo da economia americana, que todo mundo vai lá e é instigado, né, a fazer débito, 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 débito para viver, né, os seus sonhos de consumo lá naquele país, né? Então, todo mundo quer gratificação instantânea, imediata. Isso se traduz também nos círculos espirituais, porque as pessoas elas tendem a querer também um moksha instantâneo, um moksha imediato, né? E o ego vai sempre dizer, não, eu já cheguei lá, já cheguei lá, já cheguei lá. Se você tenta dizer que é um processo gradual e lento, né? E aí algumas das pessoas vão embora, né? Ou se ofendem. Então, a impaciência é muito presente na vida moderna. Eu imagino que seja mais presente agora do que no passado, mas não tenho certeza, né? O medo também, né? Todas essas emoções negativas causam essa tristeza crônica, que é uma forma de distúrbio mental mais caracterizado por tamoguna, tá? Existem distúrbios que são mais caracterizados por rajoguna, mas a tristeza é uma condição mental mais próxima da depressão, que é causada por tamoguna, né? Aquele sentimento de impotência, né? Não existe nenhuma esperança mais, né? Então, o indivíduo ele fica paralisado na vida. Então, alguém que está livre destes distúrbios, né? Então, alguém que está livre destes distúrbios mentais, emocionais, psicológicos, causados pela doença do samsara, ele é denominado aqui, nesta passagem do capítulo 12, como Parabhakta, né? Na linguagem devocional, é o Yanni. O Yanni é aquele ou um Parabhakta, ele precisa ser um Yanni, né? Não todos os Yanis desfrutam tanto desta devoção, pelo menos aos olhos dos outros, né? Alguns mais, alguns menos. Mas, em geral, o Yanni é aquele que tem o potencial para ser o Bhakta mais elevado, porque ele compreendeu a não separação entre ele e Brahman, né? Que nada mais é da consciência. A consciência nada mais é do que Deus, Deus nada mais é do que a consciência, e a consciência não é a mente, não é o intelecto, é a consciência não dual, entendeu?
Então, a pessoa que compreendeu essa não separação entre eu e Deus, né? E a gente sabe da importância de fazer essa busca através da busca pela compreensão da natureza de Deus, para que o ego não comece a, né, escorregar na maionese, né? Então, essa pessoa é um Bhakta do mais alto nível, né? É um Advaita Bhakta, né? É um Bhakta, um devoto sem nenhuma divisão, porque ele compreendeu que só existe Brahman. E como este Yanni conseguiu isso, Krishna não menciona isso aqui, é um processo muito, muito gradual. Como eu disse no sétimo capítulo, a viagem é gradual, da dependência do mundo para a dependência em Ishwara, né, Saguna Ishwara, para a dependência em Nirguna Brahman, que é sinônimo de autodependência ou liberdade. É um estado de transcendenção à dependência, tá? Quando a gente diz autodependência, né, fica sempre aquela, então eu dependo de mim, né? Não, é uma condição na qual você não depende mais nem mesmo do Criador, porque você compreendeu que só existe a real natureza do Criador como Nirguna Atma, e tudo é Nirguna Atma. O Jnana é simplesmente livre da dependência, este é o objetivo final, né? Como eu disse, alguns momentos aqui e ali, né? O Yanni pode até, né, dar uma escorregada, uma balançada, mas ele se recompõe imediatamente, rapidamente, porque o seu conhecimento é firme e sempre disponível para proteger, lhe proteger, né, dessa ignorância cósmica toda pervasiva, né? Da dependência do mundo para a dependência de Ishvara, para a dependência em Nirguna Brahman, e esta independência, né, esta dependência em Nirguna Brahman é independência. Eu gosto mais do termo independência do que autodependência. A autodependência dá margem para um sentimento, eu dependo em mim mesmo. Então, que mim é esse? Né? Então, é independência, né? Independência de quê? Né? Independência para quê? Né? Não, para nada. É simplesmente eu reconheci a minha real identidade e natureza como a consciência toda pervasiva, né? Portanto, o mundo todo depende dessa consciência, essa consciência é livre e independente do mundo, então eu me sinto independente do mundo, né? Independente da dependência às coisas, pessoas, circunstâncias e status que o mundo me oferece, né? Primeiramente, aprenda a mudar a dependência do mundo para a dependência em Saguna Ishvara. É uma dependência melhor? Sim. É mais segura? Sim. Vai melhorar a sua mente? Sim. Vai torná-la mais forte, mais equilibrada? Sim, né? Porque você vai compreender que tudo aquilo que você se apoia neste mundo ela, ele tem um fim, né? As pessoas morrem, as pessoas vão embora, né? Seu namorado, seu marido, a sua esposa, né? Morre ou vai com outra pessoa, né? Então, Deus não, o Criador não, ele é simplesmente o substrato desta ordem mítia, né? Esta inteligência suprema. Então, você está se apoiando em algo que está sempre presente, né? Mas ainda assim não está absolutamente sempre presente, porque quando você deixa o corpo, né? Você simplesmente vai desfrutar do punya produzido por esta compreensão da natureza do Criador, mas esse punya também está sujeito ao fim, né? Então não existe realmente a dissolução da alma individual, existe simplesmente um ganho de punya, punya espiritual, que vai te permitir um punya celestial, né, numa dessas locas, que vai ser exaurido e nos trazendo de volta para o Vyavahárika, né? Essa ordem física e material. Então, depois de eu ter me apoiado em Deus, o Criador, eu me apoio em Brahman como a minha própria natureza. Eu descubro que Brahman é a minha própria natureza. A dependência de Deus se tornará igual à independência, ok? Se você gosta da palavra autodependência, tudo bem, mas atenção, porque ela tem alguma conotação, algumas conotações um pouco mais perigosas. Ou não? A autodependência é independência, né? Por quê? Porque eu sou um sem um segundo. Só existe a consciência. Todos nós experimentamos a consciência. No mundo por aí, né, as discussões nos dias de hoje, principalmente desde que começou esta implementação da inteligência artificial, é o que é a consciência, a consciência, a consciência.
E, invariavelmente, todos pensam que a consciência seja a consciência humana. Não, a consciência humana é um reflexo dessa consciência não dual que ocorre neste aparato corpo-mente, né? Então, a independência é simplesmente abraçar e reivindicar a minha natureza como consciência não dual, que não é a mente, que não é o intelecto. Então, isso é ser livre e independente do mundo. Eu vivo no mundo aparente através do corpo-mente aparente, mas eu sou livre e independente do mundo porque eu estabeleci minha real natureza naquilo que é a consciência livre e independente do mundo, né? Portanto, tal mente é dita ser uma mukta mente, uma mente liberada desta problemática de dependência nesses fatores que não oferecem realmente a segurança e alegria que nós buscamos, né? Portanto, o Krishna falando em nome de Brahman, Brahman não diz nada, naturalmente, falando em nome de Brahman, porque o Yanni, que descobre eu sou Brahman, ele às vezes fala em nome de Brahman, como Krishnaji fala sempre aqui, né? Às vezes ele fala em nome de Sagunishwara, às vezes ele fala como psicólogo de Arjuna, às vezes ele fala como Brahman, mas a gente sabe, Brahman não fala nada, né? Brahma, e nem mesmo Ishvara fala, mas fala através dos seus avataras, né? Brahman também não fala, mas fala através dos seus avataras e yanis, né? Portanto, Mukta, liberado, essa pessoa é a mais íntima de mim, diz Krishna, falando em nome de Brahman. O verso 16, aquele meu devoto que é independente, puro, e perspicaz, eficiente, imparcial, imperturbável e renunciante a todas as ações, ser renunciante ao sentimento de ser o executor e fazedor de todas as ações, é o mais íntimo a mim, né? Não existe separação entre eu e ele, portanto, né, é como se eu tivesse uma intimidade maior com os meus devotos não duais, tá? Aquele meu devoto que é independente, puro, eficiente, imparcial, imperturbável. Essa palavra imperturbável é a mais significativa aqui, né? Essa pureza mental, né? Emocional, intelectual, né? Ela vai permitir o indivíduo internalizar e reter esse ensinamento, essa compreensão, esse conhecimento, de modo que até mesmo a eficiência naquilo que todos nós precisamos fazer no dia a dia aumenta. O indivíduo ele se torna imparcial, equânime em relação aos prazeres e dores da vida, imparcial em respeito, não, essa ideologia eu estou dentro, essa ideologia eu estou fora. Então, é uma mente imparcial, né? E essa mente imparcial, que não se identifica com partes, né? Ela se torna uma mente imperturbável. E, naturalmente, a renúncia, o ego, né, foi purificado no fogo do Atmayana, de modo que a identificação como o fazedor e o desfrutador das ações e seus resultados são dissolvidas, né? É como se o indivíduo tivesse renunciado à identificação como o ator e o experimentador dos resultados, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem um renunciante. Então, tudo que eu preciso fazer é a renúncia, né? A renúncia, a renúncia. Então, eu vou renunciar, né? Eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma sadhana de renúncia. Mas como é que você faz essa sadhana de renúncia? Eu simplesmente repito. Eu renuncio agora, através da minha força de vontade, né? Eu simplesmente não sou o fazedor, eu não sou o desfrutador, né? Então, essa renúncia, ela não pode ser forçada, como o Swamiji disse, esse é um processo muito gradual, né? Na medida que nós desenvolvemos a compreensão, né? Esse darshan, essa visão deste ensinamento, né? Que vai permitir a gente ver o mundo a partir da perspectiva da realidade, que tudo que existe é a consciência, tudo ocorre no âmbito da consciência, e essa é a minha real natureza, né? Então, esta compreensão, ela vai fazer de modo que o ego e a sua tendência de se achar o fazedor e o executor vai sendo dissolvida. A gente não renuncia através da força da vontade,
a gente renuncia, renunciar é até uma palavra que envolve ação e seus resultados, né? Esta é mais como se fosse uma. O ego ele vai ele vai perdendo, né? Vai sendo dissolvido como aquele senso, né? De eu sou o cara que faz e desfruta, né? Através da compreensão desse relacionamento com o Saguna Deus, o ego vai se resolvendo em Ishvara, porque Ishvara é aquele que, né, me oferece o Parabhada Karma a cada momento, recebe as minhas ações a cada momento, coloca essas ações no sistema cósmico, né, no sistema universal do campo, né, e faz de modo que este processo, né, que é um fluxo em constante de modificação, o campo dármico está se modificando a cada momento, continue a produzir os meus parábadas. Então, eu vou abandonando essa fantasia equivocada de que eu sou realmente o ator e o desfrutador. Então, a compreensão é tudo, né? Então, esta renúncia ocorre através desta profunda compreensão transformadora. E Krishna diz, os indivíduos que passaram por esse processo gradual são aqueles que compreenderam a intimidade que existe entre eu, Brahma Atma, né, e Jiva Atma. Então, tal Yanni não é emocionalmente dependente em fatores externos, ele não depende de fatores externos para a sua paz e a sua felicidade. Então, o que que ocorre? As expectativas elas são reduzidas muito, muito, muito largamente, tá? Dizer que absolutamente não há expectativas é um pouco de exagero, e o mesmo Swami ele vai se corrigir um pouco mais à frente, dizendo que um pouco de expectativa é até natural, né? Eu estava contando a história de assistir um jogo de futebol no qual o campeonato italiano vai ser decidido, né? E aí tá tudo andando bem para o seu time. Inter de Milão vai ser o campeão da Série A deste ano, blá, 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 mas aí no último minuto o Inter sofre um gol, aí um outro time é campeão. Então, quando você vai vendo aquilo, eu que assisto o jogo de futebol com grande prazer pela arte, que eu desenvolvi uma apreciação por aquele esporte, mas ainda assim, por mais objetivamente eu vejo o jogo, né, sem me exaltar, mas quando tem jogo o campeonato de um ano inteiro, né? E no último minuto, nos 5 minutos finais, é impossível você não desenvolver uma expectativa. Opa, a gente vai ganhar mais um campeonato, né? Mas por que que você está assim excitado? Eu não sei, mas é um fenômeno coletivo, né? Então, o que que eu faço? Nos últimos minutos, eu desligo a televisão e vou ver minhas galinhas. Por quê? A expectativa se torna inevitável, né? Do ponto de vista humano, né? Então, a expectativa ela cria frustração, né? Ela cria frustração, é um problema enorme, né? Então, o Yannis, sabendo disso, ele é muito cuidadoso para não desenvolver expectativas, né? A dependência se expressa na forma de expectativa, né? Eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, eu tenho expectativa. O campo deve, né, satisfazer a minha expectativa. E as pessoas também, elas estão aqui para satisfazer as minhas expectativas. Então, pode ser uma expectativa para um cigarro depois do almoço, para quem já fumou cigarro, né? Pode ser, né, qualquer expectativa. Elas sempre causam ansiedade e tensão. Quando eu dependo de algo, naturalmente eu desenvolvo uma expectativa, né? Então, a chave é o quê? Não ficar apegado e dependente de nada disso, né? A liberdade da dependência é a liberdade das expectativas, tá? Então, primeiro a gente tem que estabelecer o modo qual eu estou apegado as coisas desse mundo, inclusive o meu corpo, a minha mente, o meu status, né? O modo qual eu me vejo, os outros me veem, né? O respeito que eles têm por mim, eu não quero perder a minha honra, né? Então, eu tenho que ver todas essas amarras, né? As minhas expectativas, né? As minhas dependências, eu queria dizer. Então, uma vez que eu tenha visto as minhas dependências, eu tenho que naturalizar essa dependência, ou, né, utilizando esta sabedoria espiritual que prova para a gente que depender nas coisas, nas pessoas e nas circunstâncias, inclusive no meu status social, né, é uma cilada, é uma armadilha,
porque vai causar a nossa queda, a nossa frustração, né? Porque ela vai causar uma expectativa de continuação daquele status quo, né? E como nada permanece o mesmo para sempre, né? O nosso corpo ele vai ficar feio, vai envelhecer, vai ficar doente, vai embora. E se eu estiver dependendo deste instrumento, eu vou sofrer uma grande dor quando a velhice, a doença e a morte estiver chegando, né? Então, se você for uma pessoa inteligente, se você não desenvolve essas expectativas infundadas na lógica, tá? Como a expectativa de viver eternamente, a expectativa de ser bonito para sempre, né? A minha beleza física permanece até o final, né? Então, liberdade de expectativa. Liberdade de dependência significa liberdade de expectativa. Liberdade de expectativas significa liberdade de frustrações e decepções, né? Expectativa, causas, frustrações e decepções, tá? E a liberdade de frustrações, né, na vida só é possível quando eu não tenho nenhuma expectativa, tá? Ou quase nenhuma expectativa, ou expectativas não vinculativas. Essa palavra vinculativas é muito importante. Expectativas não vinculativas. Oh, não, pá, vamos ver, o Inter vai se sagrar campeão mais uma vez, né? Mas aí, se não rola, você não fica afetado, não fica caído, né? Quando aconteceu aquilo, imediatamente eu comecei a ver o outro lado, assim, pô, o Nápoles, que foi o campeão, ele só ganhou 3 títulos até então. O Inter já ganhou 21, né? E os napolitanos estão lá vivendo uma alegria enorme porque eles estão ganhando mais um título, né? Então, nada mais justo do que eles possam ganhar um título de vez em quando também, né? Aí, imediatamente, você muda a sintonia, a frequência da sua mente e você começa a curtir o que está acontecendo, né? Mas a maioria das pessoas que tem aquela expectativa, dependem daquela expectativa, sofrem uma frustração, uma decepção enorme e ficam arrasadas psicologicamente, emocionalmente, como eu ficava quando eu era garoto e era torcedor do Fluminense, né? As pessoas ficam detonadas, ficam numa deprê por dias às vezes. Tudo absolutamente absurdo e ilógico, né? Então, a expectativa é o problema, ela causa decepção, frustração. Os pais têm expectativas a respeito do filho, os filhos eles sofrem muito, né? Se você quiser ter expectativa, as escrituras dizem para ter expectativas, mas um compromisso. A primeira versão é o quê? Não ter nada. Então, qual é a sua expectativa? Tudo que chega para mim é lucro. Então, se você quiser viver uma vida realmente, né, sem ansiedade, sem expectativa, sem medo, né, e sem frustração e sem dependência, você se torna um sannyasi, você não possui nada, né? Mas existem diversas anedotas que dizem o quanto apegado até mesmo um sannyasi, um sadhu na Índia, é com o seu bol. Bol é uma coisa de coco que eles vão pegar água para beber. Então, cadê o meu bol? Estão apegados naqueles poucos pertences, tá? Então, não ser apegado em nada é o sannyas real, né? Não ser apegado ao seu corpo, não somente às coisas externas, mas ao seu corpo, à sua mente, né? Então, as escrituras dizem para não sofrer dessa problemática do samsara, que se traduz como frustrações, exaltações, depressões, expectativas, frustrações, as escrituras dizem é melhor você ser um sannyasi e não tenha nada. Se não tiver nada, você sabe que você não pode ter nada, porque você é um sannyasi, então não tem o desejo por haver, não tem a frustração por fracassar no tentar haver, e não tem o perigo e a ansiedade por perder aquilo que você tem. Você não tem nada, né? É uma situação bacana, né, Marcelo? Então, essa é a primeira sugestão das escrituras. E a segunda você simplesmente desenvolver essa compreensão, né? Você tem algumas expectativas, mas elas são moderadas, elas são genuínas e elas são não vinculativas. Como um grihasta,
Um grihasta, ele não consegue viver sem nenhuma expectativa, tá? Você vai iniciar um novo empreendimento, né? Você é um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, e naturalmente você tem um plano, você tem um objetivo, você tem, né, umas metas e umas expectativas. Mas a chave aqui é o quê? É que eu saiba que se o sucesso vier, tudo bem, mas se o fracasso vier, ele já estava computado, já estava dentro do meu sistema, entendeu? A vida é um ganhar e perder, e ainda assim algumas expectativas vão estar presentes, né? Mas se eu não tiver sucesso no meu empreendimento, eu não me destruo, né? Eu não fico deprimido ou acabado, eu já tenho um plano B. Que todos esses planos não sejam vinculativos, mas você tem sempre um plano B, um plano C, entendeu? E se as coisas ficarem muito difíceis, tudo bem, eu compreendo, né, que eu posso viver praticamente. Ah, mas eu tenho 5 filhos para criar. Chora, vai criar eles. Vai arrumar um modo. Eu vou passar ele para algumas tias, algumas vós, alguns parentes, vizinhos, né? Tem sempre uma solução. Se for cumprido, tudo bem. Se não for cumprido, eu aceito isso sem ficar deprê, né? Essa é a minha preferência, as minhas expectativas, meu desejo são preferências, preferências, preferências. Se as minhas preferências ocorrerem, ótimo. Se não ocorrerem, eu aceito, eu compreendo o sistema de Schwarz, compreendo que eu não tenho controle sobre o meu parábada, os meus fracassos e sucessos. Eu faço o melhor, eu dou o melhor, sabendo que todos nós somos sujeitos a muitos equívocos, erros, né? Então, como é que isso é possível? Você lidar com tudo isso e aceitar os fracassos, né? A minha expectativa, ela é de sucesso, mas o fracasso também está contabilizado como potencial, né? Se ocorrer, tudo bem. Eu preciso de muita sabedoria espiritual que me permita essa força mental, emocional, psicológica, né? Para trabalhar para o melhor, mas está preparado para colher o pior possível. Como falam sobre o filósofo estoico, se a expectativa não acontece, primeiro ele pergunta o quê? Então, esse é um filósofo, uma brincadeira, só homem gosta de dizer. É aquele em inglês que diz assim: quando acontece uma coisa muito horrível, muito desfavorável, né? Muito negativa, né? Eu digo o quê? Né? O quê? E o trocadilho em inglês é o what, né? What? O quê? Né? E a outra, quando você tem essa força mental, imediatamente você se corrige e diz assim, so what? So what significa por que não? Eu prefiro o por que não, porque ele obedece o mesmo trocadilho de palavras, né? Porque ele diz, o quê? Por que não? Né? Aqui eu acho que ele diz, e daí, né? Daí também é, mas o porquê não ele segue o trocadilho de palavra. Por quê? Por que não? Aí ele fala aqui, dá um exemplo de uma pessoa tem um curso de mestrado ou pós-graduação que é muito difícil de você ingressar lá na Índia. E aí uma pessoa estava saindo do exame, ele fracassou pela 28ª vez. E tinha uma placa na saída dizendo assim: Jesus nunca falha. Ele falou assim: fala para Jesus passar nesse teste aqui, neste exame, né? Então ele achou que nem mesmo Jesus seria capaz de ter sucesso ali, né? Então a gente fala, por que não, né? Ou de um modo mais radical, não. É o meu parábola, eu confio nesse sistema Ishvara, eu sei que os prazeres e dores da vida servem para que eu possa aprender mais sobre esse jogo da vida e desenvolver uma mente sempre mais forte, né? Eu gosto dessa expressão, uma mente forte, uma mente equilibrada psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, com o intelecto, né, mais, né, afiado, né? Porque ele não está sujeito a toda essa perturbação que existe no campo, no centro emocional, no centro mental, né? Então, essa resiliência, como diz o Swami, né?
é necessária essa força mental, emocional. Aí o Swami diz aqui, é impossível sermos totalmente livres de expectativas. As expectativas vão causar um pouco de decepções, ou frustrações, ou disappointments, né? Então, essas decepções, elas ocorrem, elas são naturais, mas a capacidade de sair delas depende dessa força interior, que depende desta sabedoria espiritual. Então, aqui o Swami, ele está colocando que, em geral, todos nós somos suscetíveis a algumas expectativas e algumas decepções. É parte da nossa natureza humana, mas o indivíduo que desfruta dessa mente forte é capaz de imediatamente se recompor, tá? Então, ele sai dessa situação imediatamente. Então, o que é o Yanni é aquele que raramente tem um momento de decepção, de expectativa e decepção, ocorre muito, né, muito raramente, né? Então, a frequência é muito baixa e quando ocorre, a profundidade é muito superficial e o tempo de recuperação é muito rápido, tá? Então, é isso que o Swami está tentando convenir aqui, né? Apresentar para a gente, né? Então, independente, o que significa? Significa aquele que tá livre das expectativas, que está livre das dependências e livre das frustrações. Isso é porque as expectativas, quando elas se tornam vinculativas, elas são a causa de mais e mais sintomas da doença do samsara, né? A próxima palavra aqui é puro, aquele que se tornou puro, é o mais querido, é o mais íntimo, né? Ele se purificou no fogo do Atmiyana, né? Externamente e internamente o indivíduo se torna puro, limpo. Portanto, o Yanni, ele, em geral, ele não deve ser descuidado com o seu meio ambiente. Deve manter as coisas limpas, ordenadas, né? A limpeza do corpo físico, das roupas, né? É, é parte integrante, né? A limpeza ela, interior deve se traduzir numa limpeza exterior, mas não necessariamente, porque, de novo, pegando o exemplo de Ramana Maharaj, ele se abandonou em Samadhi profundo, em Nirvikalpa Samadhi, e você não poderia exigir dele uma limpeza, né, absoluta. Imagina uma pessoa que fica meses de séquito em Nirvikalpa Samadhi, os insetos comendo a coxa dele, né? E você não pode esperar que ele fosse um exemplo de limpeza, né? Então, mas em geral, a limpeza externa, né? Ela é uma tradução também da organização interna do indivíduo. Um indivíduo que é muito desorganizado, desordenado externamente, quase que invariavelmente é um reflexo da sua mente desordenada também, tá? E uma limpeza interna é uma mente que foi purificada no fogo deste conhecimento a respeito do Dharma, a respeito deste relacionamento com Deus Criador, cuja natureza é o Nirguna Atma, né? Então, os pensamentos, as palavras e as ações estão em harmonia com essa sabedoria espiritual, né? E então ele é puro. Aí ele também fala da imparcialidade que nós vimos no verso, assim como Marcelo nos lembrou, né? O que é essa imparcialidade? Essa imparcialidade, ela muitas vezes, ela é apresentada como uma indiferença, né? Ou uma expressão de vairagya, uma indiferença a respeito dos, dos, das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, prazeres e dores, né? Mas essa indiferença, né, é uma palavra um pouco negativa, de conotação negativa, né? Então, essa indiferença, para neutralizar essa conotação negativa, eu sempre costumava dizer que é uma indiferença positiva, né? Uma indiferença positiva é assim, não, eu estou satisfeito com qualquer coisa que seja. Não é aquela indiferença negativa que diz assim, não ligo para nada, né? Não, eu estou pacificado e satisfeito com qualquer coisa que ocorra. Os prazeres e as dores são parte da vida, né? Então, o Swami apresenta uma outra tradução para essa indiferença, que nada mais é do que um indivíduo
que é imparcial, ele não fica preso numa parte, né? Ele não quer o que quer do modo que quer, porque esta é a minha ideologia, isso é o que eu quero, essa é a minha expectativa. Não, ele é flexível, ele aceita as coisas assim como elas se desdobram, né? Então, é melhor que nós entendamos essa indiferença mais como uma aceitação, uma equanimidade ou uma imparcialidade, né? E isso aí entra mais no aspecto de grupismo, de partidarismo, etc. Eu prefiro ver isso mais como uma equanimidade, né, a respeito dos parábadas que são sempre apresentados como em pares opostos, né? Aí ele fala que a sociedade, a política é cheia de grupismo, sim, nós sabemos disso. A última coisa que a gente quer falar de política brasileira, porque senão começa, né, fazer aquele mal do estômago e aí a gente tem que interromper a aula, né? Então, qual é o tópico aqui? O tópico é o Gita, né? E a gente acredita que esses ensinamentos sejam ensinamentos revelados pelo Criador, e eles têm um poder transformador, e que todas essas descrições da mente daquele que foi beneficiado por esse ensinamento, elas existem sim, e elas precisam ser aceitas como uma realidade. Ah, não, mas eu não sei, não, é muito abstrato, é muito, né? Quem é esse Deus? O pessoal, a galera aí da ciência, mas quem é esse Deus? Eu não vejo nenhum Deus. Nossa, você não conhece, veja a vida. Eu não consigo compreender a mente desses cientistas, desses filósofos que não conseguem compreender o elemento Deus, Criador, e o que dirá do elemento Nirguna Deus, que é a natureza da própria consciência do cientista, né? Fazendo a investigação e negando Deus. Ele está negando a sua própria consciência, mas as pessoas não chegam lá. Então, a imparcialidade é uma expressão deste Vairagya, e, mais importante, é a característica de uma mente imperturbável, né? É uma mente que está livre da tristeza crônica. Essa experiência é uma experiência de dor, de adversidade, que pode causar um pouquinho de frustração, né? Imediatamente o Yannis se restabelece de tal modo que ele não dá chance para a tristeza se estabelecer. Tristeza é uma coisa crônica. Quando eu era jovem, 20 anos, eu lembro que às vezes acontecia algumas coisas que eu percebia eu entrando neste espaço de depressão, de tristeza, e às vezes eu até sabia, olha que doideira, eu já até sabia, é mais ou menos como se eu pego uma gripe nos dias de hoje, que é raro, eu já sei que vai durar 4 dias, 5 dias. Quando eu entrava naquele espaço de tristeza, assim, ih, ferrou, agora são 3 dias para sair dele. Eu nem sabia como é que eu saía dele, mas eu saía dele, tá? Então, o Swami é aquele que não permite que a tristeza se estabeleça em sua mente, né? Qualquer que seja a dificuldade, ele mantém este Atmiyana, essa compreensão, né, esse conhecimento, essa sabedoria, de tal modo que proteja ele contra a doença do samsara, né? Ele sabe que nós, em nossa natureza, corpo, mente e sentidos, não temos nenhum controle sobre as nossas experiências, os nossos parabada karmas, mas a gente tem um controle a respeito das nossas mentes. A gente pode e devemos desenvolver uma mente forte, uma mente equilibrada, uma mente equânime, né? Uma mente não apegada, não dependente, cheia de expectativas. Como eu vou fazer isso? Através da compreensão, assimilação da ciência de Mithya e a ciência de Satya, os ensinamentos do Vedanta. Só me diz aqui que mesmo o maior Yanni não tem controle sobre as experiências. Lógico que não. A pessoa que estiver fazendo tudo isso pensando que ele terá somente experiências favoráveis, né? Está muitíssimo enganado. É por isso que a maioria das pessoas não querem saber do Vedanta, elas preferem procurar gurus, né, em outras arenas espirituais que vão dizer, não, você vai ter uma experiência transcendental 24/7, sempre, né? Não.
As experiências, elas pertencem a Ishvara, elas dependem do karma, do processo kármico de cada um de nós, e elas vão ser Parabada karmas, né, sempre fundados nos pares opostos, né, prazeres e dores, né, alegrias e tristezas. Mas o Yanni ele vai experimentando menos dores e menos tristezas e mais punha. Esse é um punha que é superior a todos os outros punha. É chamado, denominado Yana Punha em nossa Sampradaya. Yana Punha é esse conhecimento que produz um punha, que é um excesso, né, de manifestações favoráveis, porque o Yanni aprendeu a viver em harmonia com as leis de Deus, acima de tudo, né? Como corpo, mente e sentidos. Então, ele não fica pesando no calo de ninguém, ele recebe apreciação, né? Ele recebe aceitação das pessoas, simpatia das pessoas. Então, o Yanni não tem controle de sua experiência, mas a sua própria presença, a qualidade da sua mente, ela produz uma simpatia e experiências mais favoráveis, tá? Mas o Yanni não tem. Parábolas podem se manifestar de modo muito infavorável, desfavoráveis, né? Mas o Yanni é aquele que, não tendo apego e expectativa, né? Eu falei, eu acho que um pouco sobre isso é dito nas escrituras, Swami não tem Agama Karma, não tem Santita Karma, o Yanni tem só Parabada Karma. O Parabada se manifesta, mas o Yanni, ele não reivindica aquele karma como meu karma. Por quê? Porque ele tem essa força mental e emocional, porque ele rompeu com a identidade equivocada, eu sou o corpo, mente, sentidos, eu sou o fazedor e o desfrutador. Portanto, o Parábada chega, mas esse equilíbrio, essa força mental, emocional, psicológica permite essa imunidade a essa mente que foi beneficiada pelo Atmayana, né? Mas ainda assim, até mesmo o Yana não tem controle sobre o seu Parábada. Ele pertence a Ishvara. O maior Yanni não tem controle sobre as experiências, são determinadas por. Aqui, em vez de falar Parabada, controlado por Ishvara, ele fala espaço, tempo e karma, né? Então, é tudo governado pelo karma, e o karma existe dentro do âmbito desta ordem aparente que depende do espaço e do tempo. Então, uma das analogias comuns para explicar os pares opostos é as experiências de calor e frio. No verão, aquele calor no sul da Índia, todo mundo suando, 47 graus, né? Aí no frio, lá no sul da Índia, ou até em outras partes da Índia, um frio, né? Fortíssimo também. Então, as experiências são sempre, né, as experiências dos pares opostos, muito frequentemente, né, apresentadas como calor e frio, você não tem controle, então simplesmente aceite-os, né? Aceite-os. Não fique ali dizendo, está muito quente, está muito frio, é chuva demais, reclamando sempre de tudo, aceite tudo, né? Então ele fala, o espaço e o tempo, né, irá produzir essas circunstâncias, esses parábolas, ninguém pode controlar, e existe um terceiro fator, que é o parábola karma de cada um de nós, a nível pessoal e coletivo. Na vida de um Yani, a vida do Yani é governada por parábola, e, portanto, parábola traz situações favoráveis e desfavoráveis. Então, existe parábola para o Yani? Sim e não. Existe sim, mas ele tem o quê? A proteção, a imunidade, a força mental, emocional, psicológica para aceitar aquilo sem o quê? Sem sofrer a tristeza da doença do samsara. Você entende, Marcelo? Então, não tenhamos expectativas vinculativas, dependências, né? Que nossas expectativas sejam meras preferências, porque após o Atmiyana, as situações serão convertidas em situações punhas favoráveis. Não tenha essa expectativa, que é muito comum por aí, né, nos círculos espirituais, porque as coisas não são assim. A compreensão da sua real natureza através das exposições dos Upanishads e do Vedanta não irão mudar o mundo, irão mudar a sua mente, irão transformar a sua mente, irão torná-la uma mente realmente sábia, portanto, forte, equilibrada, sábia.
uma atitude saudável em relação a todos os parámetros. A mudança não é externa, a mudança é interior, né? Sua mente será transformada e você terá uma perspectiva e uma atitude diferente em relação à vida, às situações do mundo. O Atmiyana não irá mudar o mundo, irá mudar o modo qual você experiencia o mundo, com uma atitude diferente, porque você tem uma mente diferente. A mente é o nosso instrumento primário, através do qual a gente experimenta esse mundo, né? Quando a gente experimenta o mundo, a gente pode ser um sofredor dessa experiência ou um curtidor, desfrutador dessa experiência. O que determina que nós sejamos desfrutadores, curtidores do mundo, é a qualidade da mente. A mente é o nosso instrumento primário. Uma pessoa inteligente vai trabalhar o que? Na mente. Ele não vai trabalhar em tentar controlar o mundo, controlar o parábada, né? Controlar o setup, né? Ele vai trabalhar em refinar o seu mindset, né? Então, esta é a mudança, e a mudança depende deste processo de purificação, refinamento da mente, de tal modo que a gente possa absorver esses conhecimentos que transformam a mente, né? Qual é a atitude? Qualquer experiência que Ishvara me conceda sempre é uma oportunidade. Eu tenho dito assim, a gente tem que ter sempre a capacidade intelectual, né, a inteligência intelectual de aceitar as diversidades, as dores do mundo, né, dizendo assim, obrigado, Ishvara, né? Eu sei que isso foi desenhado sob medida para que eu possa crescer ainda mais, né? Para que eu possa reconectar, conectar ainda mais, né, os meus pensamentos, ações e atitudes, né, com as minhas palavras e as ações, de modo que eu possa compreender o porquê de estar colhendo este parábada, né, e redirecionar ou reorientar a minha vida, né? Toda e qualquer experiência que Shvara nos concede serve o propósito desenhado, né, sob medida para cada um de nós. Esta é uma lei universal que leva tempo para o Vedantino compreender e aceitá-la. Compreender, ah, não, isso é viagem. Como é que Ishvara consegue produzir parábada para cada um, desenhado sob medida para cada um de nós? Como é? É a inteligência suprema. Você não vê que esse universo, esse mundo, essa natureza, né, exuberante em toda nós, ela é sustentada, desenhada por uma arquitetura, né, que é a perfeição absoluta, né, que existem três princípios, três corpos, né, três dimensões, né, a causal, a mental e a física material, né, e que cada um de nós somos almas individuais passando por esse processo que parece servir o propósito de prepararmos para este desenvolvimento espiritual que culmina com Atmiyana e a libertação da problemática do samsara. Todos nós precisamos de experiências distintas de prazeres e dores para o crescimento espiritual. Olha que analogia bonita. Do mesmo modo que determinados sementes requerem tipos de condições climáticas específicas, né? Então, talvez eu precise, né? Eu tenha precisado de uma experiência de muita dor na adolescência, né? Aquele relacionamento, né, que foi a coisa mais traumática da minha vida, o relacionamento com a minha mãe, da minha infância, né? Então eu dizia assim, ah, por que a minha mãe, bababá? Aí no final eu me toquei, eu falei, nossa, tudo isso foi uma oportunidade, eu precisava passar por isso, né? Para compreender determinados princípios e leis e resolver alguns problemas, algumas situações, algumas incompreensões e conflitos de modo que eu possa purificar a mente, né? Então, compreender que tudo serve a esse propósito. O indivíduo ele precisa ter já uma compreensão já bem desenvolvida, né? E uma confiança no que está dizendo o Swamiji aqui, entendeu? Total. Senão a gente fica sempre, né? Ah, não, eu aceito isso, eu não aceito aquilo, né? Não, isso aqui eu estou de acordo, eu estou editando o Gita. Eu estou editando porque eu aceito só aquilo que eu concordo, porque eu discordo, eu não aceito, né? Então, uma mente refinada, ela
simplesmente ele abandona esses conhecimentos, porque se o indivíduo está estudando Gita, porque o indivíduo está sofrendo ainda da problemática do samsara, né? E aqui as escrituras nos dizem que tudo é desenhado para que nós possamos crescer espiritualmente, em vez de se tornarem vítimas do universo. Oh, por que eu, né? E reclamar de Deus o tempo todo. A saúde, a doença, tudo isso, né? Serve para esse crescimento espiritual. Ah, mas o cara morreu tão cedo. Sim, era o parábola dele. Não se preocupe. A alma individual é praticamente eterna. Ela só é destruída através do Atmiyana, né? Cada experiência é como que escolhida, desenhada, sob medida para cada um de nós. Esta é a natureza do puro Sattvaguna, a consciência omnisciente do Criador, Todo-Poderoso, Ishvara. Ah, isso é realmente muito injusto. Não existe injustiça. Essa é a parte mais difícil de aceitar. Mas tantas crianças morrendo de fome, em guerras, e isso e aquilo. A gente não consegue compreender o porquê dessas almas estarem encarnando aqui, né, para sofrer tanto no planeta dos Barbas, mas pode ser que seja, e eu acredito que seja, parte do processo de purificação dessas almas. Ah, tem um monte de almas migrando para o planeta Terra nos dias de hoje. Ou simplesmente são seres do reino vegetal que estão, né, nascendo como seres humanos e sofrendo tudo isso como modo de purificar ainda mais essas almas individuais. Então, as escrituras falam sobre tudo isso e é a única ciência, é a única, eu odeio essa palavra filosofia, é o único sistema espiritual mais convincente, entendeu? Do porquê de tanta dor e tanta injustiça. As escrituras nos dizem muito frequentemente que tudo isso é além da compreensão humana, mas nós temos duas opções. Pensar que este universo é absolutamente aleatório, as coisas ocorrem por acidente, e se as coisas ocorrem por acidente, Alexandre, ninguém se levanta de manhã para ir para o trabalho e fazer as coisas e tentar empreender. Ninguém se levanta porque tudo ocorre por acaso. Não existem leis, a causalidade, ações e seus resultados. E as ações, elas vêm de muitas encarnações, de muitos nascimentos interiores, porque a alma individual, ela faz essa trajetória através de diversos instrumentos, e eu creio absolutamente em tudo isso, tá? E eu sou uma pessoa que só crê em algo que seja fundado numa lógica praticamente impecável. Não existe injustiça, não existe espaço para vitimização. Ishvara não conhece preferências e injustiças, o Senhor não pode ser injusto com um e justo com o outro, né? Essa é uma visão limitada daqueles que pensam que Deus esteja lá para obedecer os seus comandos, os seus desejos, na medida que eu faço os meus rituais, os meus pujas, né? Não, Ishvara é onisciente, eu não sou omnisciente, o meu conhecimento é muito pequeno, né? Portanto, eu não posso dizer que essa experiência minha seja justa ou injusta. Eu compreendi que existe essa inteligência suprema sustentando, regendo, governando tudo isso, né? E eu simplesmente surrender. De novo, Betânia, aquela palavra que você está tentando me ensinar e eu não consigo registrar, Se renda. e eu me É rendo. quase a mesma pronúncia. Se Surrender. renda. Ah, sim, surrender, é. Então, eu, sendo uma pessoa sábia, inteligente, eu me rendo a essa sabedoria suprema, né? Em vez de ficar julgando o Criador. Portanto, eu compreendi esta premissa básica do Vedanta. Qualquer experiência que Ishvara me conceda é para mim aprender algo. Eu tenho dito constantemente no receber o Parabada, a gente diz obrigado, obrigado, obrigado por esse momento de dor, de, de circunstâncias de crise, né, desfavoráveis.
etc, etc, porque eu sei que serve determinado propósito. Obrigado pela oportunidade, eu tenho dito, né? Quando chegar o nosso momento, às vezes chega assim, sem aviso prévio, a gente não tem nem tempo de dizer, oh, obrigado, Chuara, pela oportunidade, estou indo, né? Mas a ideia é essa, obrigado pela oportunidade a cada momento de nossas vidas. Então, a vitimização é parte da natureza humana, da tendência, né, da atitude humana, né? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que que meu filho faleceu? Por que que eu tive esse acidente, né? Então, por que eu? Por que eu? A vitimização é muito comum, né? Ela jamais pergunta o que que eu preciso aprender com essa experiência. No máximo, você pode aprender que essa experiência de dor serve para purificar a mente, o coração. A gente aprende através do punho de papa, do amor e da dor. A dor é um grande purificador também, porque ela vai esgotar alguns papankarmas, né? Pergunta mais fundamental para aqueles que têm essa tendência vitimizadora, né? Por mais trágica que seja a experiência, que lição espiritual eu devo aprender com tudo isso? Quando eu fizer essa pergunta, eu descobrirei que somente com experiências trágicas. Aí o só me dá uma outra dica aqui, né? Que diz assim: com as experiências de dor, nós crescemos mais do que com as experiências de prazer e amor, tá? Essa é uma palhinha muito importante, porque se nós vivêssemos tal qual dizem, vivem as almas não encarnadas nessas ordens celestiais, simplesmente desfrutando de punha, 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 né? A gente não tem nenhum desafio, a gente não tem possibilidade de crescer. A gente cresce através da experiência dos pares opostos, entendeu? Se a gente viver, nasce numa vida e aqui é tudo punha, é tudo punha, é tudo meu, você nem envelhecer, envelhece. O que que você vai aprender? Né? O que que você vai crescer? Somente através de experiências de dores, principalmente, Swami diz somente, não principalmente as experiências desafiadoras, trágicas, difíceis, que são oportunidades ainda maiores para eu crescer. Então tá. Então, a gente Professor, diga. bom, primeiro, obrigada pela aula, emocionante, sim, né? Obrigado a você. Essas passagens, assim, né? E você sente uma força enorme quando você ouve essas palavras, eu, pelo menos, né? E aí, essa última frase, né? Estava aqui, nossa. Então, com as experiências trágicas, a gente aprende mais, né? E é real, né? Porque a gente, nessas experiências trágicas, a gente vai muito para a tristeza leva a gente muito para encontrar os motivos pelo qual aquilo aconteceu e começa uma investigação. Essa investigação, ela parece que tem o objetivo de é, colocar fim ou ter força, né, para você sair dessa tristeza, né? E aí essa tristeza parece ser um impulsionador para a gente investigar. E aí essa investigação faz a gente crescer. E o Swami trouxe aqui, né, essa frase que é a única que precisava ser feita mesmo, é a lição espiritual, né, que eu tenho que aprender com essa experiência. E se todos fizessem essa pergunta, daria muito valor para o trágico. Eu vou apresentar, vou te dar uma outra dica, no nível ainda mais profundo, é que quando a gente experimenta a dor, né, a mente inadequada, a mente incompleta, a mente triste, né, a mente deprimida ou a mente exaltada, né, tudo isso são experiências desconfortáveis, tá? Quando a gente experimenta o desconforto mental, emocional, psicológico, tá?
essas perturbações, a gente está tendo uma experiência que não é natural a nós mesmos, tá? Não é natural, né? Aí as pessoas pensam, mas quando eu experiencio punha, situações absolutamente favoráveis, compatíveis com aquilo que eu quero e com aquilo que eu não quero, quando eu experimento essas circunstâncias extremamente favoráveis, como o amor, como tudo que eu quero está se realizando, tudo que eu não quero nem chega perto de mim, etc. Então a gente tem a impressão que nós estamos mais em contato, nós estamos experimentando a nossa real natureza. Não, não, não. Né? Nem a exaltação, nem a depressão, a nossa natureza é purna, é já cheio, completo, não é sujeita nem à exaltação, nem à depressão das circunstâncias desfavoráveis, tá? Então, esta compreensão de nossa real natureza, ela nos permite transcender as experiências, né? As experiências de Punha e Papa. Não importa, né? O quanto difícil, trágica, adversa seja uma experiência, ou favorável seja adversa, você sabe que tudo isso vai passar, tudo isso é parte do show, né? De Maya, Mithya. Então, eu me harmonizo com a minha real natureza que é purna, né? Sempre plena, inteira, completa, porque eu sou a consciência um sem um segundo, uma sem um segundo princípio. Eu sou a única realidade, só existe a consciência, e essa consciência é a minha natureza, ela se manifesta como eu sou, eu existo, mas é a consciência, e eu me identifiquei com a consciência, a única realidade, aí sim eu me, como é que se diz? Eu me harmonizei aquilo que é a minha natureza, tá? Mas se eu vivo em desarmonia com a minha natureza, eu tenho a experiência de desconforto e perturbação, sempre. Seja no punha extrema ou no papa extrema, eu vou sempre estar experimentando perturbações ao invés de experimentar a minha natureza. Por isso que é dito que o punha, derivado do Atmiyana, é uma paz além da compreensão do intelecto humano, porque não é uma paz que depende de punha, que depende da neutralização dos papas, das adversidades, é simplesmente uma paz, porque eu compreendi que a minha natureza é Sati, a minha natureza é a consciência não dual, e eu sou livre e independente do mundo, né? Eu vim aqui para processar Punha Papa como um meio de purificar, crescer, refinar, até que eu possa obter esse conhecimento e transcender todos os pares opostos, tá? E a dor, ela serve mais para nos orientarmos do que os prazeres. É muito mais fácil a gente ser enganado pelos prazeres, tá? Os punhas da vida, né? E menos fácil a gente ser enganado pelas dores da vida, porque quando a gente está em dor, imediatamente a gente quer remover aquela dor, sem saber que os prazeres também são uma forma de dor, tá? Uma dor que se manifesta porque embutido naquele prazer tem a dor do perder aquilo que é impermanente, que é passageiro, tá? Okidoki. É bom ver você de novo, Carmen, o Marco também, Mauro também voltou. Bacana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar
aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.